Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da quinta temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. A quinta temporada chegando, mas não tanto assim. Eu tenho algumas opiniões, talvez polêmicas, sobre esse episódio, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. No episódio da semana passada, a gente teve o baile de formatura, e no próximo episódio, a gente vai ter a colação de grau, de fato, né? O momento que eles recebem lá o canudinho, provando que eles se formaram na escola, né, no ensino médio e tudo mais, então vai rolar tudo isso. Lembrando que esses 3 primeiros episódios, eles faziam parte da 4ª temporada, então eles ainda são muito encerramento da história, né, do que a gente viu na 4ª temporada. Então a gente ainda tá falando das fitas, a gente ainda tá falando do mistério do Charles, qual que é a dele de verdade. E esse foi um episódio onde a gente teve muitas respostas, né, eu acho que praticamente todos os mistérios, aparentemente, assim, né, claro, porque considerando que é Riverdale, as coisas nunca são o que parece, mas a gente teve várias respostas nesse episódio, mas eu vou falar pra vocês que eu achei ele um episódio bem chato. Eu acho que nem as respostas, nem as resoluções dos problemas, isso não foi o suficiente pra me deixar animada, e eu começo a pensar que talvez essa ideia do Roberto e dos produtores de Riverdale de trazer esses 3 episódios que encerrariam a 4ª temporada pro começo da 5ª temporada é uma coisa que não funciona tão bem. Ele é muito anticlimático, né? Porque a gente acabou de começar a temporada e a gente já tá com aquela vibe meio de encerramento, finalização, aquela coisa meio de final de temporada, e parece que não funciona. Talvez para pessoas que maratonem tudo depois que a série estrear na Netflix, que inclusive queria fazer esse adendo, né? Riverdale não vai entrar agora na Netflix, pelo menos não a 5ª temporada. Ela só vai entrar na Netflix depois que terminar de ir ao ar todos os episódios, é assim todo ano. Então quem acompanha na Netflix vai ter que esperar pelo menos até outubro para poder assistir essa temporada, tá, gente? Eu acho que quem maratona e assiste tudo de uma vez, né, assistir a 4ª temporada e começar a assistir a 5ª temporada já logo em seguida, talvez a pessoa não sinta tanto esse baque. Mas eu acho que pra gente que esperou quase um ano pra ver os episódios, eu sinto que a gente tá ali naquela mesma coisa da 4ª temporada, naquela mesma história, sendo que a gente, né, já, entendeu? A gente já tinha que estar em outra, já tinha que passar pra outra, já tinha que estar falando de outras coisas. Então eu acho que tá muito anticlimático. Eu acho que o episódio passado, ele funcionou porque ele tinha essa coisa do baile de formatura e tudo mais. Mas esse episódio, que foi só realmente amarrando as pontas soltas, ele foi um episódio que, de uma forma geral, ele foi bem chato. Na minha opinião, é óbvio, né, gente? Se vocês gostaram, se vocês surtaram, não tem o menor problema. Acho que cada um tem a sua opinião sobre a história, né? Mas eu realmente não gostei desse episódio. Então a gente teve alguns núcleos, né? O primeiro deles, que acho que é legal a gente falar logo de cara, é o Jug e a Beth, né? Os dois, eles estavam tentando resolver, tentando solucionar o caso das fitas. E nesse episódio entra um novo mistério aí pra eles, que entra nesse episódio e é resolvido nesse episódio. Então eu também não gostei muito disso, que é o fato de algumas pessoas estarem morrendo. Então o Brad estava na prisão, liga pra Beth e fala que vai ajudar ela, que vai resolver o mistério. E aí quando eles vão falar com ele na prisão, ele tá morto, ele foi assassinado. Depois disso, a Joan, que era a outra menina que estudava com eles em Stonewall, assassinada. E por fim, a Donna reaparece ligando pra Beth desesperada no meio da noite, falando que tá sendo perseguida. Ela não foi morta, né, não foi assassinada, mas fica esse mistério, né? O David, que era o cara da locadora de fitas, também foi assassinado. Então a gente teve várias mortes durante o episódio e, em teoria, essas mortes estariam ligadas à pessoa que estava fazendo as fitas. Mas essas mortes, elas vieram meio de surpresa, do nada, e aí a gente descobre que quem está por trás dessas mortes é Charles Cooper, né, o verdadeiro irmão, meio-irmão da Beth e do Jug, que era a pessoa que a gente sempre tava ali, achando que tinha alguma coisa errada com ele, porque afinal a gente teve aquela cena dele dando a mãozinha lá pro Chick, né, o Chick na prisão e tudo mais, então a gente sabia que os dois tinham alguma coisa, que eles se amavam, a gente não sabia exatamente o que era, e aí nesse episódio o Jug e a Beth contam que eles sabem que o Chick é namorado do Charles, e que o Charles é um psicopata completamente louco, que o cara mata as pessoas, ele falou que ele mata as pessoas que são pessoas ruins mesmo, né, que machucam pessoas que ele ama, é meio uma vibe um pouco Dexter, assim, né, de um serial killer que tem um coração, talvez, mas enfim, eu não sei. E aí no final ele fala que ele não tem nada a ver com as fitas, mas que ele já sabe quem é a pessoa que está por trás das fitas, e aí esse é o mistério que a gente finalmente vai resolver neste episódio também. Acho que só uma coisa que não ficou muito clara é qual é o futuro, né, do Charles. A Beth fala que vai levar ele para ele confessar os crimes e tudo mais, mas meio que eles não dão
continuidade a isso, então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aí a gente vai falar das fitas. Então, a gente teve a última fita que apareceu no episódio passado, que foi do Art, né, do que aconteceu com o pai dele no Pops e tudo mais. E nesse episódio eles recebem uma fita da pessoa entrando na casa e indo nos quartos e vendo a Jelly Bean e passando a faca, assim, na cara da Jelly Bean. Rola ali um momento onde eles estão tentando entender, porque precisa ser alguém que consiga saber todos os detalhes, que saiba dos segredos, saiba das histórias, ser alguém que realmente está dentro daquela situação. E aí a Beth e o Jug chegam à conclusão de que essa pessoa é a Jelly Bean e ela, né, confessa que realmente é ela fez as fitas com a ajuda de alguns amigos dela, inclusive aquele menino que jogava o jogo das gárgulas junto com ela na outra temporada, né, na terceira temporada. E aí eles confessam isso aí, falam que a Jelly Bean que estava fazendo as fitas porque ela não queria que o Jughead fosse embora, né, que ela não queria que ele fosse pra faculdade. Eu não sei se eu gostei também, gente. Não sei se eu gostei dessa resolução. Eu acho que a gente tinha muitas possibilidades, mas no final talvez eles tenham se perdido ali em todas as possibilidades e realmente não tinha uma resolução legal pra esse mistério. Eu acho que essa resolução não foi legal. Acho que eu não gostei. Tipo, acho que é um motivo meio besta da Jelly Bean. Entendo que tem um fundamento, porque ela foi criada pela Gladys e a Gladys não sabe fazer as coisas de um jeito normal, né? Tipo, ela tem... A cabeça dela é meio doida, então eu imagino que a criação da Jelly Bean foi meio doida. Então ela não sabe muito bem diferenciar o certo do errado. Então não acho surpreendente que ela tenha feito isso, não acho que foi fora da personagem. Mas ainda assim, eu acho que é uma resolução bem fraca para um mistério que a gente manteve por tantos episódios e a gente queria saber qual era a resolução, e a gente queria saber o que essa pessoa quer, por que essa pessoa tá recriando esses assassinatos, porque, né? E aí eu acho que no final eles deram uma justificativa estranha. Não sei se por conta de terem encerrado a temporada antes, eles resolveram mudar o final, se era uma outra coisa, eles botaram isso agora, mas eu senti que foi uma explicação meio qualquer coisa e eu fiquei bastante decepcionada, porque de uma forma geral, acho que a quarta temporada tem sim o seu potencial, né, principalmente em relação a essa história das fitas e tudo mais, então fiquei um pouco decepcionada. Além disso, a gente teve ali uma história da Verônica com o pai dela, né, a gente sabe que a Verônica e o Art estão fingindo que estão bem, então logo no começo do episódio tem um momento onde ela fala que eles vão fingir, porque senão eles vão ter que contar o motivo de verdade deles terem terminado pra Beth e pro Jug, e a verdade vai vir à tona e a Verônica não quer que isso aconteça. Acho que isso é bastante maduro da parte dela, né, e eu não sei se eu teria esse sangue frio de continuar fingindo ter um relacionamento com uma pessoa que me traiu, que, enfim, acho que ela está sendo bastante madura e tá colocando em muitos momentos os sentimentos de outras pessoas acima dos dela mesma. Então eu acho que isso é uma coisa bastante legal da personagem. Mas o Art, ele não estava muito preocupado com essa história hoje, porque ele estava mais focado em fazer as pazes com a história dele com o pai dele. Então a gente tem de volta o menino que atropelou o pai dele e deixou ele pra morrer. E o Art, ele vai passar por uma jornada nesse episódio, né, de perdoar esse menino que fez isso, de tentar encontrar no coração dele esse espaço, né, e de também tentar entender qual que vai ser o futuro dele, né, de entender que ele merece ter um futuro também. Eu gostei bastante da jornada do Art nesse episódio. Acho que teve alguns momentos ali que eu tava um pouco de... tudo bem, né, que ele é uma pessoa que é muito violenta, né, ele tem essa coisa da violência ali. Eu não gosto muito disso, mas eu acho que a jornada dele nesse episódio foi muito interessante de uma forma geral. Gostei do final, dele visitando o túmulo do Fred junto com o Frank, né, que é o tio dele, e fazendo ali um discurso sobre o futuro dele e tudo mais. E a gente sabe que no próximo episódio o Art vai finalmente descobrir se ele vai se formar na escola e depois de formado, qual é o caminho que ele vai seguir, né, pra onde ele vai, se é que ele vai pro exército mesmo, se ele vai ficar em Riverdale, se ele vai tentar uma outra coisa, né. A gente tem alguns boatos aí do que o Art do futuro poderá ser. A gente ainda não sabe exatamente o que é, né? Se ele vai ser treinador de futebol de Riverdale, da escola, ou se ele vai ser ali do corpo de bombeiros, né? Fica aí essas duas possibilidades. Algum desses caminhos vai se abrir pro Art no próximo episódio, já que o próximo episódio é o episódio que vai encerrar essa história da quinta temporada e vai abrir caminho pra gente fazer o salto temporal de 7 anos. Outra pessoa que teve um encerramento da história foi a Verônica.
Então a Verônica lidou com o pai dela, ela fez um plano ali com a Hermosa, que é a irmã dela, né? E junto com a Hermione também. E as três decidiram fazer um impeachment no Hiram praticamente, né? Tirar ele do poder ali e meio que botar ele pra ter um ano sabático, se aposentar mais cedo, porque ele tava meio que perdendo o controle. Estava fora de controle, mas, Verônica, ele já estava fora de controle há muito tempo. Mas tudo bem, eu aceito, pelo menos agora aconteceu, entendeu? Tiraram o Hiram de circulação, acho que vai ser ótimo, ninguém mais em Riverdale aguenta o Hiram, eu não aguento mais o Hiram, vocês não aguentam mais o Hiram. Acho que é uma vitória para todos, entendeu? Não só para a família Lodge. E a Hermione, inclusive, anunciou que ela está se separando de Hiram Lodge, achei maravilhoso, né? Pra quem não se lembra, a atriz da Hermione, ela ia sair de Riverdale também no final da 4ª temporada, não estaria na 5ª, mas ela acabou voltando atrás e ela vai ficar em Riverdale. Então tem que ver como é que vai ser articulado aí essa história da Hermione, né? O que vai acontecer exatamente com a personagem, mas aparentemente ela vai se separar do Hiram, o que também, minha filha, já vai tarde, entendeu? Porque os dois têm o relacionamento mais disfuncional da série inteira e assim, não dá mais, né? Confesso que eu tava um pouco entediada com essa história, vocês sabem que eu não suporto mais essa história de Verônica com Hiram. Meu sonho é a Verônica ter uma outra história pra contar, entendeu? Ter um outro caminho pra seguir, porque ela é uma personagem boa, acho que ela merece uma história mais interessante do que isso, e eu sinto que essa história dela com o Hiram ficava meio que reciclando sempre a mesma coisa, o mesmo drama, a mesma história, enfim. Não sei o que vai acontecer depois do salto, mas achei que foi bom que a gente tirou isso do caminho e tá tudo certo. E, né, por fim aí, dentro de todas essas histórias que a gente teve também Shone. Eu falei pra vocês já no vídeo da semana passada que eu achava que a Tony e a Cheryl também seriam um casal que iria se separar no final, né, nesse final aí da 4ª temporada. E eu continuo achando isso. Esse episódio não me deu mais tranquilidade em relação a isso. Acho que as duas, elas andam tendo alguns diálogos e algumas conversas que são muito finais, né? Então nesse episódio a Cheryl, ela teve um problema com a família dela. Ela queria devolver a terra que pertencia à família da Tony. Ela queria devolver, mas para isso ela precisaria fazer uma reforma ali nas indústrias Blossom, né? E em todas as coisas da família dela. E as pessoas que faziam parte ali, né, do conselho da família Blossom, não concordaram. E aí a Cheryl vai conversar com a mãe dela, Penélope, né, que não é uma pessoa que a gente confia, e a Penélope simplesmente mata todo mundo. É um jeito bem normal pra você lidar com parentes que discordam de você. Não façam isso, gente, não façam isso em casa. Se o parente discorda de você, sei lá, vai pra outro cômodo da casa, não ouça o que ele tem pra falar, não engaje em discussões, entendeu? Eu sei que é difícil, mas é melhor do que você envenenar parentes. Não façam isso. A Penélope, ela não tá dando aí uma boa ideia, né? Mas é o que ela faz, ela basicamente dizima toda a família Blossom e aí sobra a avó da Cheryl. A Cheryl e a Penélope são as únicas sobreviventes e aparentemente a Cheryl vai começar essa reforma. Ao meu ver, né, e o que eu acho é que essa reforma não vai ser suficiente pra manter a Cheryl e a Tony juntas, então eu acho sim que no próximo episódio elas vão acabar terminando e aí elas só vão voltar depois do salto temporal. Essa é a teoria que eu acredito, quero saber o que vocês acham, então deixa aqui nos comentários pra mim. Enfim, eu acho que é pra isso que elas estão caminhando, né? Elas têm até uma conversa depois sobre viajarem juntas e, enfim, se afastarem dessas tretas, e acho que pode ser que isso aconteça também, mas eu acho que no final, quando elas se formarem, elas vão perceber que talvez o futuro delas ainda não esteja totalmente realizado ali, né? Eu acho que ainda vai ter algumas coisas que elas vão precisar resolver. E eu acho que nesse episódio foi um pouco isso. Esse episódio, ele realmente foi fraquinho nesse sentido. Acho que nenhuma dessas histórias foi super interessante. Acho que a gente tá num momento meio de amarrar as coisas, mas eu sinto que teve muita encheção de linguiça de algumas coisas, teve muita enrolação pra gente chegar lá. Eu não me engajei nessas histórias que estavam sendo contadas, não achei que elas adicionaram absolutamente nada à trama, não fiquei satisfeita com esse episódio, não sei o que esperar do episódio da semana que vem. Confesso que episódios de formatura, né, de colações de grau e tudo mais, são episódios que sempre me emocionam, sempre me emocionam. Então eu tenho certeza que eu vou chorar no episódio da semana que vem, mas eu acho que ele vai encerrar um ciclo, assim, que já estava para ser encerrado há muito tempo. Eu acho que Riverdale só tem a ganhar com esse salto temporal. Acho que eu já falei isso em vídeo também, mas eu acho que precisa dar essa refrescada na série, nas histórias que a gente tá contando, trazer personagens novos, contar histórias novas. Os personagens precisam ter problemas novos, porque eu sinto que desde a 2ª temporada a gente tá tendo o mesmo problema, a gente tá tendo a mesma história. E antes eu achava que era muito a Verônica, né? A Verônica tava tendo sempre a mesma história, mas eu sinto que a gente tá reciclando muito todas as
as histórias, sabe? Eu acho que todos os questionamentos dos personagens são os mesmos, eu acho que os personagens não evoluem, e eu acho que isso tá ficando cansativo. Então eu tenho a impressão de que esse salto temporal ele tem um potencial muito grande de dar uma remexida enorme na série e dela se reinventar de alguma forma e seguir um caminho que vai ser muito mais interessante pros personagens e pra gente que assiste e acompanha todas as semanas. Quero saber o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês pra esse último episódio da 4ª temporada, né, e o 3º episódio da 5ª, e pro tal do salto temporal, o que a gente pode esperar, o que a gente vai ver nesse salto temporal. Eu tô muito animada. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre as coisas que a gente já sabe sobre o salto temporal, personagens que entram, tudo isso. Vou deixar aqui no izinho pra vocês assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente fala do 3º episódio da 5ª temporada. Um beijo!